Sejam todos muito bem-vindos ao AI Foco, uma realização da Associação Semper Fidelis, em parceria com a Giant Inovação e apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Eu tenho aqui a grata, um momento sensacional para conhecer e bater um papo com a doutora Jeane Kleber, a deputada distrital aqui do Distrito Federal, para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, doutora Jeane, inteligência artificial, jornada empreendedora até muitas vezes, né? Jorge, para mim é um prazer estar aqui com vocês, a galera da Giant aí, nós somos parceiros de muito tempo, acredito muito no trabalho que vocês desenvolvem e para mim vai ser um prazer tratar desse tema que para mim ainda é um aprendizado. A gente tem buscado, tem procurado parceiros que têm interesse, que têm um conhecimento nessa área para nos fortalecer, para que a gente traga para o DF a inovação, ciência, tecnologia, que eu acredito que é o futuro. Aliás, não é o futuro, já é nosso presente, né? Já está acontecendo, e o DF não pode ficar aquém, não pode ficar atrás, tem que ser protagonista. Nós somos capital do país e como capital do país precisamos dar o exemplo. Eu acho que nós enfrentamos muitos desafios ainda para conseguir realmente implementar e fazer disso aquela realidade que tem impacto na economia, na vida das pessoas. Nós ainda estamos muito tímidos, muito acanhados com relação a esse assunto. Quando se fala de inovação, inteligência artificial, ciência e tecnologia, as pessoas imaginam que é só o celular. O celular é a nossa muletinha, né? Perfeito. E todo mundo está aqui, ó, nós temos um podcast, não avisa na telinha, celular, né? Mas ele está bem ali. Mas não é só isso, né? A gente sabe que tem muitas aplicações e a gente precisa mostrar a importância disso para as pessoas. É um grande desafio, inclusive para as autoridades, quem pode fazer o investimento, quem pode fazer as compras, quem pode organizar o setor. Sim. Então, nosso desafio realmente, essa pauta é muito grande. E falar disso ajuda a gente a falar para nós mesmos, né? Para nos ouvir, para a gente saber se está no caminho certo, receber um pouquinho de feedback das pessoas. Então, essa é a nossa oportunidade e eu estou muito feliz e te agradeço muito por estar aqui. Vamos seguir junto nessa jornada aqui. Assim, você vai aprender, eu vou aprender, sem dúvida nenhuma. Fique ligado com a gente aqui, que vai ser um conteúdo de primeira, né, doutora Jeane? Então, assim, a senhora tem uma vida impressionante, tanto a vida pessoal como a vida pública, né? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, que eu acho que é muito importante. Isso nos estimula a seguir na jornada, né? Sem dúvida nenhuma. E por que a senhora escolheu essa veia tecnológica, esse caminho tecnológico, né, para representar a gente na nossa Câmara? Então, eu costumo falar da minha vida, eu vou fazer um resumo bem rápido, porque ela é muito longa, mas eu consigo pontuar ali para as pessoas que não me conhecem poder acompanhar um pouquinho. Eu sou uma garota de periferia, uma mulher periférica, filha de baianos que veio para Brasília na época da Constituição. Todos meus pais são pioneiros. Meu pai abandonou minha mãe logo 2 anos de Brasília e ela ficou no início de Brasília sozinha, ali na área de Sobradinho. E muita fé em Deus, fé na educação absurda, que foi o que me trouxe até aqui, foi aquela consistência que ela tinha do sentimento de que a educação era que iria nos resgatar. Perfeito. E ela própria começou a estudar já depois de adulta, estudou, aí passou ali de doméstica, costureira, se profissionalizou. Nossa, que legal. Foi auxiliar de enfermagem. E isso para mim já foi um aprendizado de vida. E inspiração, né? Inspiração total. De perceber a luta dela, a dificuldade para nos sustentar, para ter um ganha-pão ali. Então foi para atividade técnica. É engraçado que aí eu fui aluna de rede pública o tempo todo. Já aos 17 anos tinha concluído o ensino médio. E ela me coloca para fazer enfermagem como ela. A mim e a meu irmão, nós éramos 2. E ela fez de nós 2 a família seguindo a carreira, então. Seguiu a carreira da mãe ali, porque ela achava que aquilo ali que era importante para ter ganha-pão. Ela dizia, vocês precisam se sustentar. Perfeito. A partir daí, busquem o futuro que quiserem. Então fizemos enfermagem, eu fiquei na enfermagem por cerca de 10 anos. Por um tempo fui colega de trabalho da minha mãe e era muito interessante isso. Olha que legal. Para a visão das pessoas, nós íamos juntas para o trabalho, trabalhávamos no mesmo corredor, foi bem interessante. Da enfermagem eu me bacharelei em Geografia, no CEUB. Olha, que bacana. E saio, depois de 10 anos da saúde, eu vou para a educação. Então, fui professora, aí conheci o DF trabalhando, conheci o transporte coletivo, porque eu andava de ônibus, 5 conduções por dia. Morava em Sobradinho, trabalhava na Samambaia. Nossa! Imagina, 7h30 da manhã eu tinha que estar lá na Samambaia
Literalmente de um canto ao outro. De um canto ao outro, acordava às 5 horas da manhã, pegava 5 conduções, Samambaia, dava aula em Taguatinga e voltava no final do dia para Sobradinho. Com o tempo eu consegui, chegando para mais próximo, dei aula na Zanorte, no CAM, e depois fui para Fercal, que é uma área mais próxima de Sobradinho. E por fim, terminei em Sobradinho. Esse tempo aí de atuação durou pelo menos uns 11 anos. Certo. E no finalzinho, já ali nos últimos 5 anos, eu fui diretora do Simpro. Então eu trabalhei ali como responsável pelo departamento jurídico. Aí eu saio da educação, para o concurso público, e fui para a polícia. Da enfermagem para a educação, para a polícia. E que segurança jornada. Pública. Olha. Então eu passei pelas 3 áreas mais críticas, eu Sem diria, dúvida nenhuma, né, muita bagagem. da política pública, e chão de fábrica ali, podendo ter aproveitado do ponto de vista tanto da gestão, que eu tive a oportunidade, só na saúde, eu só tive do ponto de vista mesmo do trabalhador, mas conheci pediatria, oncologia, politraumatizado do hospital de base, tive a oportunidade de trabalhar lá. Então, quando fala de saúde, eu conheço bem o que é atuação, o trabalho dos médicos, o pessoal da enfermagem. E quando você vai para educação, aí assim, eu fui sala de aula, dei aula para o ensino fundamental, depois dei aula para o ensino médio e tive a oportunidade de ir para a gestão da educação. Aí eu venho para segurança pública. Aí eu começo por concurso como agente de polícia. Durante minha carreira de agente de polícia, eu fui escrivã um tempo e depois eu faço concurso. Aí não, eu volto para a faculdade, aí já tinha 35 anos. Porra, dos 18 eu pulei para os 35. Aí me bacharelei em Direito na UDF e estudei 2 anos ali para fazer o concurso para delegado. Já era agente de polícia e me torno delegada da Polícia Civil. Olha. Aí como delegada atuei em Planaltina, sempre nessa saída norte aqui. Depois fui para a DCA, trabalhei em Sobradinho 2, trabalhei no Lago Norte e por fim chefiei as delegacias do Paranoá e da Estrutural. Durante a minha carreira aí na polícia foram 24, quase 25 anos de polícia. Quando eu somo ali saúde, educação e segurança pública, dá 42 anos. Então eu fiquei 24, 25 anos na Polícia Civil. Durante esse tempo eu tive a oportunidade de ser convidada para alguns cargos executivos. Perfeito. Aí eu tive na Codeplan, em 2010, fui controladora na Codeplan, que agora é Instituto de Pesquisa DF, PDF, né? Depois eu fui procuradora jurídica da FAP, que aí foi o meu contato com a ciência e tecnologia. Então eu legal. passei 2 anos como procuradora jurídica, pude conhecer a academia, setor produtivo, saber o funcionamento dos editais, conheci a experiência de outras FAPs, né? Como a FAPESP, que eu sou fã do trabalho que eles fazem lá, e fui entrando por esse mundo da ciência e tecnologia, conheci, me apaixonei, vi a importância, conheci o fundo que existe hoje, que é para o fomento da ciência e tecnologia. Sim. Então, esses 2 anos passando pela FAP foi um grande aprendizado que eu trouxe para a minha vida. Aí eu saio da FAP, fui ser secretária de Estado de Criança, Adolescente e Juventude. Isso já era 2015. Então eu fui secretária de Estado, aí conheci a política da infância e juventude. Quando delegada, já tinha trabalhado na DCA, então eu trabalhei numa ponta, que era onde se fazia apreensão do adolescente que praticava o ato infracional. Certo. Depois a vida dá um monte de volta, né? Eu digo que o mundo não dá volta, capota. No outro momento estou eu, secretária de Estado de Criança e Adolescente e cuidando das unidades de internação. Sim. Então eu fui ver o outro lado, né? Que é da ressocialização, do cuidado com esse adolescente. Mas em todos os lugares que eu passei, é muito impressionante. A pegada de professora eu nunca perdi. Olha, acho que legal. Quando você é professor, você mais aprende do que ensina. Sim. Então aprendi muita coisa. E eu trouxe isso para a realidade, trouxe isso para a minha vida. Contato comunitário, entender a importância da educação e enxergar a educação em todos os processos. Certo. Eu acho que isso é muito importante. Acho que me humanizei, aprendi a gostar desse contato com as pessoas, como professora. Aí eu saio da secretaria quando eu fui secretária de Estado. Sim. E aí eu volto para as delegacias. Aí não saio mais. Aí as delegacias, quando as pessoas vêm me conhecer, eu era chefe de delegacia do Paranoá.
Então lá eu fiz um trabalho, aí eu já tinha essa visão da política da mulher, e eu fiz um recorte na minha atuação como delegada de periferia, e era escolha minha. Tive muitas oportunidades de trabalhar no centro, mas eu sempre preferiu lá, né? Periferia ao centro. E lá no Paranoá consegui desenvolver um trabalho comunitário muito interessante ali com as pessoas. Fiz um trabalho contra o feminicídio, foi o que me tornou conhecido do DF. Então o DF me conheceu como delegada do Paranoá, mas eu já tinha uma história no serviço público longevo. E aí esse trabalho da delegacia, eu acho que conquistou as pessoas conseguiram me enxergar e descobriram quem é essa doutora Jane, quem é essa delegada. Mas é uma delegada que já tinha uma história ali. E aí vem... Ai, que história! Nossa, que história, né? Aí eu fui, por fim, aí eu fui exonerada do meu cargo. Na época, e aí é uma escolha dos gestores. Sim. Eu saio. Quando eu saio da delegacia, teve um abaixo-assinado da comunidade, que tinha mais de 17 mil assinaturas. Foi uma coisa bem inédita. Todo mundo queria que eu retornasse. Aí essa saída tem histórias para contar que não dá para contar agora. Mas eu saio e deixei uma marca ali naquela localidade. Fui para a estrutural e vem o processo eleitoral. Vem o convite para ser candidata. E aí fiz um processo ali eleitoral com baixo recurso, bem um pouco dinheiro mesmo, com as pessoas que estavam ali à minha volta, sem muita estrutura. E surpreendentemente, né, quem é Jane Kleber, e surge a doutora Jane, candidata, 19.006 votos, né? Foi uma coisa surpreendente para o mundo da política, porque eu não tinha muito recurso, não tinha um destaque, as pessoas não me conheciam, mas na verdade eu tinha um trabalho comunitário. Tinha um trabalho bem feito, né? Bem feito ali, consistente ao longo de anos. E quando eu chego ao parlamento, aí é o grande desafio, para mim acho que é o maior desafio da minha vida, mas eu acredito que é um somatório de tudo que eu passei. Então, acho que quando eu passei pela saúde, educação e segurança pública, eu estava me preparando para chegar a esse momento. Olha que visão bacana. E aí eu chego aqui com essa vivência e dizendo o seguinte, eu tenho que militar, eu acho que nas áreas de minha atuação, porque fica mais consistente, não é aventura, e são coisas que eu conheço, que eu posso dar palpite, posso opinar, posso ter posição. Eu acho que ter posição, ter firmeza é muito importante. Então, eu consegui dividir meu mandato em alguns eixos, e um deles, eu acho que o maior é a defesa da mulher. Então, eu faço ali a política da não violência, né? De cuidar das mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, estou muito atenta. Quando eu penso em área territorial, é a saída norte, porque foi onde eu trabalhei a minha vida inteira, e onde eu moro, onde eu morei, então cuido bem da saída norte, onde eu sou conhecido das pessoas. A ciência e tecnologia, que foi experiência, um resgate da minha experiência da FAP, e lá eu consegui enxergar tantas vantagens quanto os desafios, e aí poder trabalhar em cima daqueles desafios e daquilo que eu entendia como vantagem. E a própria segurança pública. A segurança pública, e a minha casa foi onde eu fiquei mais de 24 anos, então me sinto representante, sim, dessa categoria, que tem 2 parlamentares, e da educação e da saúde também. Então eu estou nas áreas prioritárias ali da política pública e trabalhando mais pontualmente ali em ciência e tecnologia, inovação, e falando um bocado ali do direito da mulher. E esse tem sido meu mandato, minha equipe é toda nova, mas a gente tem trazido pessoas especialistas na área. Perfeito, olha que bacana. Para que me ajude, me oriente. Quando eu falo ciência e tecnologia, é o doutor Fábio, que está aqui nos assistindo. Ele está ali, ó, sempre por perto, me avaliando. Quando eu falei aí, doutor Fábio, como é que é? Eu fui bem falando de ciência e tecnologia, eu acredito muito no trabalho dele. Ele é muito bom, professor doutor da UNB, sabe? É do meio, eu acho que ter alguém do ecossistema, isso é importante, sem dúvida, melhora o meu diálogo com esses setores, ele me apresenta as pessoas, para dizer que eu não sou uma aventureira, né? Nesse ramo. Então, eu tenho montado uma equipe que está aprendendo junto comigo, nós estamos trilhando aí, e acho que eu fiz um primeiro ano, para primeiro ano de mandato, para primeiro mandato e primeiro ano, eu acho que foi importante, um período de muito aprendizado, mas que tem mostrado o rumo a seguir. Estamos aí no segundo ano e já de forma mais consistente, tendo na nossa cabeça mais delineado como caminhar,
e estamos fazendo um mandato aí que tem sido bem avaliado pelas pessoas. Não, eu pessoal, estou feliz. Que história! Assim, eu fico muito feliz de estar participando desse momento aqui. Obrigado, doutor Eugênio, porque eu ouvi da senhora, né? Eu dei aula lá no Paranoá, como eu estava falando um pouquinho antes, e as pessoas falavam, né, da delegada que tinha lá, que cuidava, zelava pela região. Realmente isso ressoou. O seu trabalho ressoou, né? E está aqui, sem dúvida nenhuma, a concretização disso, né? Dos meus 19 mil votos, eu tive 10.800 votos só lá. Só de lá. Na região do Paranoá e Itapuã. E eu fazia mesmo um trabalho, apesar de delegada-chefe, de buscativa. Então, eu fiz buscativa de vítimas de violência, eu abria a porta da delegacia para as pessoas. Sério, dá para escrever um livro. As pessoas iam à delegacia para conversar, para me contar história, para pedir conselho, levavam filhos para eu aconselhar. Às vezes a gente chegava lá, queria vir falar comigo, chegava lá, contava histórias da vida dele e ia embora simplesmente. Uma coisa assim muito interessante. Era um conforto muitas vezes, né? Isso. E aí eu fiquei, elas se sentiam próximas. Então é muito importante esse sentimento de proximidade com o gestor, porque ganha confiança. O meu trabalho era acreditado pelas pessoas e elas passaram a confiar em mim. Então muitos crimes foram solucionados a partir dessa interação com a comunidade. E da confiança gerada. Eu me recordo de um crime lá que marcou a cidade inteira. Um rapaz que matou pelo menos 4 pessoas. Tinha um desafeto por causa de um relacionamento, e para ele chegar no desafeto, ele matou pelo menos 3 pessoas no mesmo momento. E chegou nessa 4ª pessoa. Foragido, isso mexeu com a cidade inteira. E quando eu cheguei à chefia, esse caso já tinha acontecido há 2 anos. Mas as pessoas clamavam pela solução desse crime. E a gente passou a investigar, e com a ajuda da comunidade, essa comunidade confiava em mim, eu consegui a informação precisa e fui encontrá-lo lá no Paraná. Olha. Fui ao Paraná, fiz a prisão e trouxe, apresentei ali a sociedade, e ele está preso até hoje, cumprindo ali pelos crimes que praticou. Aí isso ressoou para a cidade. Sem dúvida. E assim eu fazia com as vítimas também de feminicídio. Tive 5 feminicídios em um ano, fui buscar os 5 fora do DF, fui em Maranhão, fui na Bahia, em Minas, Ceará, e trouxe os autores. No ano seguinte, eu não tive nenhum feminicídio, passei um ano tranquila, porque as pessoas realmente passaram a acreditar que o trabalho era efetivo. Perfeito, e que sem o crime dúvida nenhuma. Não compensava. Então esse trabalho comunitário dá muito resultado. Eu acredito muito nele. Com certeza. Eu vou na mesma linha, viu? Vou na mesma linha. E como presidente da Frente Parlamentar de Economia Digital para o Desenvolvimento Tecnológico, quais são as principais políticas e projetos que a senhora acredita serem cruciais agora assim, para o avanço, né, do nosso cenário tecnológico aqui no Distrito Federal? Então, eu acredito que, como eu falei no início, que ciência, tecnologia e inovação é uma realidade. Nós temos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. A gente pode pensar no DF em alguns setores, né, que já fazem ciência e tecnologia. Aí eu diria o próprio Biotic, né, que a gente sabe que tem a função aí de venda desses terrenos, foi construído com essa função, mas é uma subsidiária do Terra Cap para vender os terrenos desse setor. Mas acabou se transformando aí em um local, no polo, que tem atraído esses setores ou essas empresas de tecnologia, mas de forma muito, muito tímida. Então a gente sabe que essa organização precisa ser mais visível, as pessoas precisam olhar para o DF e entender onde é que está a ciência, onde é que ela é feita. E aí nós temos as universidades, né, temos católicos especialmente, a UNB, né, que já faz ciência, está se transformando em um polo. A gente tem aí locais pontuais, como o Hospital da Criança, que lá faz pesquisa genética, o próprio zoológico, mas tudo isso está perdido e está solto em ilhas. A Polícia Civil, que desenvolve ali algum trabalho. É importante integrar tudo isso, né? Isso. Então, a ideia do nosso mandato e a nossa primeira lei, que é o Sistema Distrital de Ambiente e Inovação, foi nominar tudo isso. Então, criar esses polos, esses centros, entender onde é que isso tudo funciona no território, para que a gente consiga consolidar esses locais, esses setores. E aí sim, eu acredito que quem faz ciência e tecnologia, quem empreende nessa área, vai confiar e vai poder buscar o DF como esse local organizado, que todo mundo entende, que sabe como é que funciona e que eles possam crescer. O DF tem tudo para ser um Vale do Silício ainda. Tudo aqui, né? E aqui é só você pensar, o DF é pequenininho, se olhar territorialmente em relação ao tamanho do Brasil, é pequeno. E esse pouco espaço é um ambiente adequado para a inovação, ciência e tecnologia. Porque você vai conseguir
trazer valor agregado para as coisas, né? Então é pouco espaço, mas muito valor agregado. O DF precisa disso. Isso. Nós temos uma matriz econômica hoje no DF que é muito focada no fundo constitucional. Uhum. Eu me recordo que ano passado nós vivemos uma dificuldade muito grande, que foi um risco, um susto que nós passamos pela possibilidade de perder o fundo constitucional. E aí o DF ficaria desabastecido e não teria como manter as principais áreas, saúde, segurança e educação. Então a gente tem uma economia muito focada no fundo constitucional. Foram feitas manobras ali parlamentares para que tudo ficasse como estava e a coisa se assentou, se reorganizou. Mas nós não podemos ficar dependendo apenas disso. Perfeito. Então a ideia é que a gente realmente traga essa matriz econômica para a ciência, tecnologia e inovação, que agrega valor, que otimiza os espaços. E a nossa função é essa. A nossa lei veio nesse sentido, foi muito bem recebida pelo ecossistema, né, da ciência, tecnologia e inovação do DF. As pessoas têm acreditado nesse nosso trabalho, têm conversado conosco, nós nos reunimos ali com certa frequência com o setor produtivo para pensar juntos. Certo. É como se o mandato que nós quiséssemos, e é isso que a gente quer, que o mandato seja esse polo agregador. Então, a partir do mandato, esses atores, né, do ecossistema se sentam conosco, nos trazem ideias, opiniões, e a gente vai criando aí uma agenda para que realmente a ciência, tecnologia e inovação se consolide. Né? E a ideia é que a gente consiga levar isso para o governo. Já tivemos um almoço recentemente, aliás, um jantar, o governador esteve presente e ele ficou muito satisfeito com tudo que ouviu. Sim. E ali, de forma simbólica, né, disse que eu seria representante desse setor, que poderia levar todas as demandas para ele que ele atenderia. Então a gente tem uma abertura muito grande do governador para receber esses insights aí, tudo que está sendo feito, e nós estamos trabalhando com esses setores para consolidar realmente, e nesses próximos 3 anos que ainda restam de mandato, para que a gente possa entregar uma política mais consolidada. Não, assim, parabéns pela iniciativa, né? Acho que começar, de repente alguém já pensou em começar, mas não teve a coragem, a iniciativa de ir lá e realmente começar a fazer, né? E a senhora está fazendo isso aí, isso aqui é importante, né? Começar a plantar, né? Senão a gente não colhe depois. Não colhe, exatamente. Né? E alguém tinha que começar, né? Nós temos muitos exemplos, né, no Brasil afora, de gente que insistiu, e os setores são consolidados e fora do Brasil já se enxerga, né? Você olha para o setor e fala, aqui está se fazendo ciência, tecnologia e inovação. Então o DF ainda não é enxergado dessa forma, mas a gente pode sim conseguir fazer com que o DF seja visto, né, como esse local indutor de ciência, tecnologia e inovação. Eu sou dessa linha, concordo. Mesmo não tendo essa história que a senhora tem, né, daqui de Brasília e tal, eu estou há 23 anos agora, completo esse ano aqui em Brasília, né, já é minha cidade, coração, sem dúvida nenhuma, né, e eu realmente desejo que o DF tome o lugar que merece e que pode chegar lá, principalmente na tecnologia. Concordo 100% com a senhora. A Semana de Inteligência Artificial do Distrito Federal é uma iniciativa pioneira, né? Qual a inspiração por trás da criação dessa semana e quais são os principais objetivos que a senhora vê para alcançar realmente, que deseja alcançar com essa iniciativa aqui na nossa região? Então, é mais uma ideia de fazer esse movimento, de dar visibilidade para a nossa frente, né, de economia digital, desenvolvimento tecnológico. Então ela tem muita abertura, ela é muito ampla, ela permite muitas coisas. Então, quando a gente fala de uma semana da inteligência artificial, a ideia é dar visibilidade, é mostrar às pessoas, é levar para a educação. Eu acredito que a educação, tanto no ensino médio como nas universidades, tem muita coisa sendo feita, e essa semana que é de debates, e nós queremos trazer esses setores da educação para que eles nos mostrem o que está sendo feito. Legal. E ali você faz um network, né, as pessoas conversam, interagem, vão saber o que umas enxergam, o que as outras estão fazendo, de repente promover ali um intercâmbio. Então a ideia é que seja uma semana que a gente consiga enxergar o que a partir da educação está sendo feito na ciência, tecnologia e inovação, e permitir que essas pessoas interajam e, a partir dali, consigam crescer mais rapidamente. Os setores precisam se enxergar. Perfeito. E hoje nós temos ciência sendo feita, estudos, universidades separadas, cada um fazendo o seu ali. Cada um no seu quadradinho, até cada um no seu cantinho ali fazendo. Insulado ali na própria universidade. Então a ideia é abrir o que está sendo feito, trazer e mostrar. Para que aí as pessoas que têm interesse pelo setor
posso enxergar e falar, ó, é nisso que eu quero investir, é aqui que eu quero estar, eu posso contribuir com alguma coisa. Então, é uma ideia de fortalecer o setor a partir da Semana de Inteligência Artificial. Que vai acontecer agora, né? Eu não sei exatamente qual é a data, mas acredito que seja no mês de agosto. Mês de agosto, né? Perfeito. Estamos trabalhando e vamos fazer uma boa divulgação, a época da equipe de comunicação, vamos dar notícia para os setores, para as universidades, para as escolas, né? Tem a meninada aí que trabalha robótica, né? Nas escolas, eu acho muito importante. Já teve campeão do SESI, que eu já vi de robótica no mundo, né? Muito interessante isso, né? E o SESI, realmente tem o SESI Lab, acho que funciona. Perfeito, já fui lá, muito bacana. É muito bacana, então tem muita coisa boa. Até o próprio planetário, né, voltou agora e ali está funcionando. Então a gente tem muita coisa, assim, timidamente acontecendo. A gente precisa que essa coisa tímida se torne grande, realmente visível, e as pessoas consigam enxergar e se interessar. Eu acho que também essa é uma pegada, é fazer com que as pessoas se interessem por esse assunto. Então, nós temos a pretensão, né? Somos pretensiosos, né? Então a gente está animado e a gente quer que essa semana seja marcante nesse sentido, de dizer, ó, nós queremos dar visibilidade à ciência e tecnologia. Olha, eu arriscaria até dizer, pelo que a senhora falou, de ser uma inclusão de inteligência artificial, né? Assim como tivemos inclusão digital, né? Todo esse cenário aí. Nossa, acho muito bacana. Se a gente conseguir convidar atores ou gente que está fazendo a inteligência artificial, que tem produtos, né, inovadores, importantes, para mostrar, aí é importante que você traz as pessoas, no início, venham como curiosidade. Mas quantas vezes alunos mesmo, ensino médio, de faculdade, numa feira, num momento desses, é que eles descobrem o que eles querem para o futuro, né? Falam, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, de repente, você vai abrir caminhos para os adolescentes, né, para os jovens aí, a partir de um momento desse, de uma semana em que ele vai ver coisas que talvez ele ainda não tenha visto, só viu pela TV, não conhecia, e aí ele acaba se inspirando naquilo ali e vira o caminho dele. Muito bacana, nossa, sensacional. E como é que a senhora enxerga o impacto da inteligência artificial na sociedade? O que a senhora imagina que teremos de mudança? Já presenciamos muita coisa, né? Muita coisa. Deixa eu buscar aí pelo menos as minhas áreas, né? Eu gosto de falar. Educação. Na educação, acho que você consegue aprimorar a educação, facilitar o aprendizado, né? Sim. A partir ali da inteligência artificial. Você consegue dar uma educação mais personalizada a partir disso, porque hoje a dificuldade que nós temos, e aí a experiência minha de sala de aula, você tem uma sala de aula ali com 40 alunos. Então, em regra, você vai dar um ensino na média. Quem está muito abaixo ou quem está muito em cima, infelizmente, acaba ou uns perde um pouco, ou esse aqui não consegue acompanhar. Mas é impossível você dar uma educação individualizada. Já com a inteligência artificial, acho que é possível individualizar esse aprendizado aí, para que realmente todos consigam chegar ao final em um nível desejado. Então, acho que é bem importante para potencializar o conhecimento dos alunos. Você consegue fazer isso com a inteligência artificial. Eu acho que se você buscar a saúde, por exemplo, então você vai ter diagnósticos mais precisos, diagnósticos muito mais rápidos. Conversando com a doutora Isis, lá do Hospital da Criança, falando que tinha um sequenciador genético que você conseguia... Existem mais de 40 tipos de anemias falciformes. Não existe um tipo só. E com um equipamento, ela falou que você conseguiria identificar qual era o tipo da anemia falciforme e fazer um tratamento individualizado para aquela criança. Até mais rápido até. Então você consegue tratar com mais precisão, tratar melhor. Então trazer a tecnologia, a inteligência artificial, com certeza, isso vai melhorar esses processos da educação e encontrar cura aí para mais doenças de forma muito mais rápida do que nós conseguimos fazer, né, do nosso jeito só humano, né? Então acho que é usar a tecnologia e melhorar esses processos. E aí você pode usar segurança pública, por exemplo. Sem dúvida. Né? Hoje a gente usa, o exemplo mais comum que a gente consegue ver é através das câmeras, né? Vamos dizer assim, de reconhecimento facial. Isso, no carnaval do ano passado, eu vi uma experiência em Salvador, em que eles conseguiram aquela multidão. Você conhece o Carnaval de Salvador? Ainda não foi. Mas pela televisão, né? Já vi. Milhares de pessoas. Então, a câmera conseguia focar e eles conseguiram encontrar 70 procurados da justiça. Nossa. Só focando o rosto ali no meio daquela multidão. Olha que interessante. Muito. A polícia, se fosse tentar identificar, nunca conseguiria. E com a câmera ali, um software conseguiu fazer essa identificação facial e prender lá
muitos criminosos. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas a partir disso. Por exemplo, hoje o mundo, eu acho que o crime, as falsidades, de uma maneira em geral. Então, a falsificação é feita a partir da tecnologia, infelizmente. Mas a própria inteligência artificial pode nos ajudar a melhorar esses processos, para evitar essas falsificações. Sim. E aí nós vamos estar ajudando, inclusive, o sistema financeiro, que hoje ele sofre bastante com isso, né? Com relação a essas falsificações. Então, acho que também você consegue utilizar. Então, o agronegócio hoje tem melhorado. O próprio DF, a gente tem visto aí, né, como a produção, você consegue melhorar 5, 6, 8 vezes o que seria feito manualmente, quando você consegue colocar a tecnologia para aperfeiçoar esses sistemas. Então, eu consigo ver melhorias em todos os ramos, né? Em todos os ramos, muitas. Sem dúvida nenhuma. Automação, né? Você pode automatizar os processos mais perigosos, sim, aqueles das fábricas, onde tem mais risco para o homem, né, de lesão. Você coloca ali uma máquina e ela vai conseguir fazer essa substituição humana aí com muito mais eficiência, com rapidez. Sem dúvida. Com o avanço do 5G também, né, que a gente tem agora, e Brasília foi o pioneiro, né, no Brasil, realmente, da tecnologia. E aí melhora a comunicação. Comunicação a gente nem se fala, né, porque quando a gente fala em inteligência artificial, você só lembra da comunicação. Então melhora a comunicação em todos os aspectos. Então tem como melhorar a nossa vida de todas as formas, né? E melhorar processos humanos mesmo, da nossa vida, do nosso dia a dia, a partir da inovação. A gente vai conseguir isso. Não, excelente, excelente. Doutora Jane, assim, vamos caminhar um pouquinho agora para o final, né? Esse papo está sensacional, eu estou aprendendo muito, muito obrigado. E assim, quem está vendo a gente aqui, sem dúvida nenhuma, vai realmente rever, vale a pena ver e rever, né? Esse é o conteúdo que vale a pena ver e rever. E assim, a inteligência artificial, ela realmente já está impactando, como a senhora falou e tal. Como é que a senhora imagina, vamos dar uma amplitude de Brasil, né? Como é que a senhora imagina que o nosso país, né, pode ter de benefícios em relação à inteligência artificial e um futuro próximo, aí, de repente 5, 10 anos, como é que a senhora vê para o nosso país, o Distrito Federal, junto desse nosso Brasilzão aí, como é que a senhora vê esse impacto todo aí? Eu creio tanto na ciência, tecnologia, inovação, inteligência artificial, que eu ainda sonho ver o mundo dos Jetsons, entendeu? Ah, que legal! eu acho que eu ainda vou estar viva para ver aquilo ali. Mas a gente tem caminhado, porque você começa a acompanhar aí o que está sendo produzido e já tem alguém voando sozinho, né, tá produzindo alguma coisa assim, os drones aí fazendo tudo, né? Os carros que já são pilotados automaticamente sem precisar de ninguém conduzir. Então a gente está caminhando para esse mundo dos Jetsons aí. Falta só organização. Perfeito. Se a gente conseguir se organizar, trabalhar a questão das patentes, né? Eu acho que tem alguns desafios que a ciência e tecnologia vai trazer desafios, como o desemprego, né? E aí, quando fala em desemprego, você tem que dar a volta e pegar essas pessoas que ficariam desempregadas, mas treiná-las, treinar, dar formação, e aí o Estado entra nesse momento para que elas sejam aproveitadas nesse novo mundo. Perfeito. Então, esse novo mundo automatizado, se nós prepararmos as pessoas, elas não vão ficar desempregadas. Hoje, você enxerga o desemprego, mas se tiver uma preparação, elas vão se inserir aí, de alguma forma, nesse novo mundo tecnológico. Então, a gente tem alguns desafios, mas com certeza, esses ataques cibernéticos, para mim, é um problema, né? Que hoje, quem estuda muito, aí tem aquela coisa de usar para o bem ou para o mal, né? Então tem muitos que estão se aperfeiçoando para praticar o ataque cibernético. E aí, se do outro lado os processos de segurança não forem aperfeiçoados, aprimorados, não vão ter problemas. Sim. Então a gente, tanto com relação à segurança, tem a parte que melhora, mas a segurança precisa trabalhar mais rapidamente para combater e para conter esses ataques. Uma vez ou outra você vê aí, né, essa garotada, como um garoto de Sobradinho, conseguiu invadir uns sistemas. Eu fiquei impressionado. Aí quando você olha, são meninos dentro do quarto, né, ali, trabalhando, e eles se desenvolvem sozinhos, estão invadindo o sistema de banco, o sistema de tribunais. Então a questão da segurança ainda está muito aquém. A gente tem que conseguir avançar na mesma velocidade com que as pessoas que estão utilizando a inovação aí para o mal, exatamente, estão alcançando. Então são reveses que vão acontecer e é natural de tudo que é novidade, né? Então a gente tem que realmente fazer crescer o lado do bem. Então aumentar a segurança dos processos, treinar as pessoas para que elas se envolvam ou consigam se encaixar nesse mundo que está se apresentando aí.
mas eu tenho certeza que a ciência, tecnologia e inovação é futuro, não tem volta e a gente tem que acompanhar. Então é assim, é relaxar de verdade, entender que é o futuro, buscar o que há de melhor, trazer para junto da sociedade, trazer para solucionar os processos de nossa vida. Não. E a gente vai longe com isso. Doutora Jânia, o caminho tá excelente, eu fico muito feliz mesmo de ouvir isso da senhora e sendo, né, daqui do Distrito Federal. Sou entusiasta, de verdade. O que está acontecendo, parabéns, viu, pela jornada, viu? Doutora Jânia, muito obrigado. Eu que agradeço. E que a sua jornada seja realmente de muitos mandatos aí para a gente poder ter todo esse crescimento, sem dúvida nenhuma. Que bom. Eu fico feliz, eu estou nesse setor, eu estou buscando aí trazer isso para o meu mandato, porque eu acredito. Eu acho que aquela casa, a casa legislativa, essa casa que reverbera, que repercute, que dá ideias. Então, de lá a gente consegue mostrar para o DF que a ciência, tecnologia e inovação é um caminho. É um caminho muito possível para o nosso DF. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, um grande abraço e até o próximo.